Filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a razão e os sentidos. E também sobre Sócrates e os sofistas entre a busca e a impossibilidade. Temos certeza do que sabemos, né? Poderíamos intitular este capítulo As Aventuras e as Desventuras da Razão Humana, ou ainda, que certeza temos de nossas certezas? Pois ele trata de acompanhar quais caminhos a razão percorreu, que obstáculos encontrou, como se desiludiu consigo mesmo algumas vezes e como quis até mesmo cometer suicídio em momentos de crise. Mas ela ainda permanece como elemento de nosso possível conhecimento do mundo, embora tenha inimigos ferrenhos que a declaram morta e enterrada. Entretanto, essa situação é curiosa. Só se desconstrói a razão argumentando contra ela, usando instrumentos críticos. E o que são o argumento e a crítica senão operações da razão? A filosofia sempre buscou respostas para muitas questões cruciais da vida humana, do próprio ser humano e das coisas. Mas também sempre foi o palco de questionamentos a respeito da sua própria maneira de indagar. E mais, teve a honestidade de se perguntar se as maneiras de abordar a realidade eram realmente eficazes. Não basta procurar verdades, é preciso saber se são verdades de fato ou mesmo se é possível encontrar verdades. Como consequência das buscas por respostas mais racionais, surgiram diferentes sistemas de pensamento. Nasceu a ciência, como a conhecemos no Ocidente, e ainda diversas concepções de ciência. Por outro lado, como resultado das críticas à razão, enfraqueceu-se a filosofia e quase pôde-se extinguir a ciência. No mundo contemporâneo, há uma relativização de qualquer certeza, mesmo científica. Muitas vezes a razão teve tanta preponderância, julgou-se tão poderosa, que se tornou dogmática, imobilizando o conhecimento. De outras vezes, e é um momento destes que vivemos, a razão ficou tão desprezada que declara a nossa impossibilidade radical de desconhecer algo. Corremos então o risco de imobilizar. E em relação às disputas, aos namoros e às rupturas entre a razão e a fé, esse é um tema de grande interesse para a filosofia, pois ao contrário do que se possa pensar, essa ainda é uma questão inquietante no mundo contemporâneo. O que ocorreu com uma fé totalmente irracional? Ela não se torna fanática e cega, mas a razão tem argumentos para andar ao lado da fé? É possível um diálogo construtivo entre as duas? Ou serão elas inimigas irreconciliáveis? Outra relação importante é a da razão e dos sentidos. Vemos, ouvimos, cheiramos, tocamos, saboreamos. O nosso contato com as coisas do mundo é sensorial. Esse fato levou muitos filósofos a indicarem os sentidos como fonte exclusiva de nosso conhecimento do mundo. Outros entenderam que os sentidos captam o real, mas nem por isso a razão fica excluída, pois ela organiza as informações diversas que nos chegam ao conhecimento de fato. Como se vê, a relação entre a razão e os sentidos é uma história palpitante, a cujos primeiros lances, como sempre, assistiremos na Grécia Antiga. Vamos falar agora dos Sócrates e sofistas entre a busca e a impossibilidade. Depois que os pré-socráticos, como vimos, procuraram conhecer a natureza do mundo e das coisas e fundaram a metafísica, buscando o ser e o devir, a unidade do cosmos e a ordenação de tudo que existe, a filosofia vivia um momento de crise cética no cenário das cidades-estados gregas. E, como reação a esse ceticismo, ergueram-se os pilares da filosofia ocidental, Sócrates, Platão e Aristóteles. A partir da Idade Moderna, teremos novos céticos que abalaram as propostas da filosofia, até mesmo as construções da ciência. Na democracia grega, à época do nascimento de Sócrates, por volta de 470 a.C., perambularam pelas cidades-estados os célebres sofistas. Não podemos caracterizá-los como escola filosófica, mas como um movimento de contestação à própria filosofia, já que eles não se denominavam filósofos, apenas sofistas, sábios, mestres da arte da oratória e da retórica. Costuma-se enfatizar o aspecto de sua proposta de educação, entretanto, eram educadores que não trabalhavam com conteúdos e valores, e sim com o discurso e a gramática. Esses cidadãos que ensinavam mediante o pulpudo pagamento das elites não aceitavam a validade de nenhuma certeza filosófica, científica ou moral. A máxima proclamou o Protágoras de que o homem, o ser humano, é a medida de todas as coisas, tinha para eles o sentido de que cada qual inventa suas próprias verdades e formas de comportamento. Não é uma certeza para a humanidade. Seu ensino, pois, restringia-se à retórica, que era a arte de conversar, de falar, de argumentar, convencer qualquer um de qualquer coisa, bastando saber usar as palavras, corretas, as palavras precisas. Como essa capacidade era fundamental em sistema político democrático, em que se queria convencer o público com algum interesse político, os sofistas tinham bastante sucesso, não se comprometendo com o conteúdo dos discursos ou com a forma como era conduzida a vida social e política. Já que não existe verdade, justiça e o bem, tanto faz falar mentira, tanto faz cometer injustiça, tanto faz provocar o mal.
Nesse contexto surgiu então a figura de Sócrates, que possuía em alto grau essa arte da retórica, porém a aplicava em um sentido diferente de seus contemporâneos. Ensinando gratuitamente nas ruas, aristocratas, escravos e discípulos de todas as idades, Sócrates fez nascer pela primeira vez no Ocidente a noção de conceito, e mais ainda a de conceito moral. Por meio do diálogo com seus interlocutores, ele pretendia delimitar um conceito. No caso, estava em busca de um conceito relacionado ao comportamento humano e à ética, de que falaremos, em vídeos posteriores. Não se pretende um conceito, está se supondo um terreno comum de entendimento do qual qualquer ser humano possa participar. Trata-se de um empreendimento da razão, e todo empreendimento da razão é universalista e tem um caráter igualitário, pois todos os seres humanos, diferentemente dos animais, são dotados de razão. Todos, em princípio, podem alcançar um conhecimento fruto de uma busca racional. Para os sofistas, ao contrário, vivemos no reinado da opinião, da doxa, e cada qual pensa o mundo à sua maneira, sendo impossível formatar conceitos que derivem da análise racional da realidade. Por isso, você pode convencer qualquer um de qualquer coisa, já que não existe verdade, justiça e o bem. Você tem que conseguir fazer com que a sua opinião seja aceita pelo maior número de adeptos. O fato de Sócrates buscar um conceito e admitir a possibilidade de encontrá-lo não significa que ele tivesse um pensamento dogmático, mas a sua busca partia de um momento de ceticismo. Dogmatismo e ceticismo geralmente são posturas consideradas opostas. O dogmatismo é a tendência a um sistema fechado de pensamento ou ainda o não se questionar sobre o conhecimento. E ceticismo é a tendência a duvidar de tudo. Em seus diálogos, seu método de filosofar, ele filosofava através de diálogos, o diálogo crítico, a dialética. Sócrates inicia com um momento de ironia, no qual questiona tudo que os interlocutores acham que sabem. Depois desconstrói as opiniões, fazendo com que todos reconheçam que de fato nada sabem, ou não sabem aquilo que achavam e diziam saber. Então eles iniciam a jornada da maiêutica, o parto, o parir das próprias ideias, os próprios conceitos, extrair de dentro de si os princípios que procuram. A atitude de Sócrates, que são universais, já que todos nós temos alma e somos racionais, então a verdade está dentro de nós, da nossa racionalidade, da nossa própria alma. A atitude de Sócrates, embora se oponha do sofista, não é uma atitude dogmática, ao contrário, parte da dúvida para caminhar rumo a alguma ideia. A dúvida é um meio e não um ponto de chegada. Se ela se torna um ponto de chegada, temos um relativismo epistemológico. No grego episteme, que é ciência, conhecimento, o que significa que o conhecimento e a ciência são relativos, Significa uma descrença na possibilidade de conhecermos e de termos alguma ciência, algum conhecimento certo, seguro e verdadeiro. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e mandar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, vendo o que você está achando dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.